Graça e paz, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando em mais esse momento onde estaremos estudando a Palavra de Deus. E antes de nós darmos continuidade à nossa ministração, ao nosso estudo, nós estaremos fazendo uma oração. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti nesta noite. Nosso desejo, Senhor, é aprender mais da Tua Palavra, é crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Espírito Santo, entregamos tudo em Tuas mãos, nos conduza em mais esse momento. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje estaremos trazendo uma ministração ao teu coração. Por isso eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Estaremos lendo os versos bastante conhecidos por todo no meio evangélico, né? Por todos os salvos em Cristo Jesus. Eu creio que é um dos mais conhecidos. João 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero trazer algo específico nessa noite, falar um pouquinho sobre as verdadeiras promessas de Cristo aos seus discípulos. Sabemos que vivemos num tempo muito especial. Na verdade, o Senhor Jesus e praticamente todos os apóstolos que foram um instrumento para escrever o Novo Testamento, todos eles, Senhor Jesus e todos eles nos alertaram a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres. Nós temos instruções muito claras a respeito de determinadas situações espirituais que estariam acontecendo no meio da humanidade e no meio também daquilo que nós chamamos como igreja, a instituição como si. Então há um alerta muito grande a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, das teologias malignas que estariam vindo durante esse tempo. O Senhor Jesus, ele nos alerta, e se ele nos alerta é porque aquilo que ele fala estaria acontecendo. Ele não diz assim, se acontecer, se vier, se aparecer, você vai tomar essa postura. Não, ele diz assim, vai acontecer. Eles virão, eles aparecerão, e nós vemos os apóstolos, ele nos exortando a respeito desta verdade, a respeito destes falsos ensinos, esses falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos. Eles estariam trazendo outros ensinamentos, que não seriam os ensinamentos verdadeiros, não seria o evangelho verdadeiro. Nós podemos nos lembrar lá no livro de Gálatas, quando o apóstolo Paulo, ele inicialmente vai àquela região da Galácia, prega o verdadeiro evangelho, prega Jesus a esse crucificado, prega Jesus a esse ressuscitado, prega o evangelho como um todo, daquilo que ele conheceu, daquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele percebe depois, ele recebe notícias que aqueles irmãos que ouviram o verdadeiro evangelho estavam se desviando para outro evangelho. E lá ele alerta dizendo assim, se chegar alguém, um anjo, ou ele, ou qualquer outra pessoa, ensinando um evangelho que não seja o de Cristo, seja considerado esse ensino, essa pessoa como anátema, como maldito, maldita, essa pessoa como maldita. E ele se espanta ao ter notícia de que aqueles irmãos que receberam o verdadeiro evangelho, eles estavam se desviando a este engano, talvez a questão do judaísmo, a volta às práticas judaicas.
e mais à frente o apóstolo Paulo e o apóstolo João, eles tiveram dificuldade com algo chamado de gnosticismo, uma seita herética que acabou entrando no meio do cristianismo, e eles alertaram a respeito destas verdades. E é interessante porque se ele alerta a respeito desse evangelho falso, o evangelho que não é o evangelho de Cristo, as boas novas do Senhor Jesus, isso quer dizer que nós temos que ter o conhecimento do verdadeiro evangelho. Porque como é que nós vamos nos proteger do falso se nós não conhecermos o verdadeiro evangelho, se nós não compreendermos aquilo que o Senhor Jesus realmente ele traz em sua palavra, aquilo que ele ministrou ao coração dos seus discípulos. Então, para nos protegermos desses enganos, desses falsos ensinos, nós temos que ter o conhecimento da verdade, um conhecimento como um todo. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas elas não têm o interesse de estudar a palavra de Deus. Alguns acham até que isso é só para os pastores ou aqueles 5 ministérios que o Senhor Jesus nos exorta ali em Efésios, capítulo 4. Então, muitos acabam não se interessando, achando até que existiria uma certa necessidade de entrar em seminários teológicos para que ele conheça a palavra como um todo. E aí nós vemos a deficiência de muitos ministérios em não ensinar a palavra verdadeira, de acabar fazendo esta separação no meio da igreja cristã. Agora, é claro que a gente sabe que existem pessoas chamadas, pastores, mestres, eles têm a necessidade de se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento das Escrituras Sagradas, mas todos nós somos chamados a ter o conhecimento da palavra como um todo. Então, existem aquelas pessoas desejosas, pessoas como você que nos acompanham e outros que estarão nos acompanhando, que estão realmente sedentos em conhecer a verdadeira palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus ele revelou para nós através dos seus servos. E existem aqueles, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele exorta a Timóteo dizendo assim, olha, prega a palavra fora de tempo, em todo o tempo, porque chegará momento em que pessoas estarão com comichão nos ouvidos e elas estarão procurando mestres, doutores para si, conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos. Então, existem esses tipos de pessoas. Vamos colocar de forma simplória esses 3 tipos de pessoas. Aqueles que não têm interesse nenhum no conhecimento da palavra de Deus, que acabam usando a palavra de Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bel prazer. São aquelas pessoas que gostam das caixinhas de promessas, que gostam de usar a palavra de Deus como esse tipo de instrumento e muitas vezes até um amuleto. Essas pessoas elas querem pegar de forma aleatória o que é que eu tenho para mim hoje, o que é isso, o que é aquilo, e elas não desejam, não têm esse interesse, elas têm interesse por muitas outras coisas, menos estudar a palavra de Deus. Ela só lê, só olha aquilo que a interessa, no momento que interessa. Se ela está passando por alguma dificuldade, ela vai procurar um salmo. Se ela está passando por alguma luta espiritual, ela vai ler lá o Salmo 91, se ela deseja qualquer outra coisa, ela vai utilizando a Bíblia de acordo com a sua vontade. Muitas vezes nem lê, nem se interessa. Então esse é um tipo de pessoa que infelizmente nós encontramos no nosso meio. Então, essas pessoas elas nunca crescerão no verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, elas nunca estarão amadurecendo no que diz respeito ao conhecimento. Essas pessoas elas continuarão da sua forma de vida, sendo alvo fácil aí para os falsos mestres, falsos profetas. Por isso é que nós vemos estes lugares onde a mentira é pregada, e nós podemos falar isso com todo conhecimento bíblico. O engano é pregado, e muitas vezes nós encontramos esses lugares cheios de pessoas. Está lotado de pessoas com esses interesses. Existem
aquelas outras pessoas que, na verdade, elas querem ouvir, e elas buscam até esse conhecimento, mas de acordo à vontade delas, aquelas que estão com comichões nos ouvidos. Então, ela quer ouvir sobre prosperidade financeira, porque ela quer crescer financeiramente. Então, ela quer esse caminho, ela acredita em Deus, ela é uma pessoa até temente a Deus, mas ela quer procurar caminhos para satisfazer as suas vontades. Se ela está passando por problemas financeiros, ela vai procurar lugar onde há uma ênfase nesse tipo de questão, onde você pode dar 100, receber 1000, você pode fazer votos e outras coisas mais, para se tornar uma pessoa próspera, para se tornar uma pessoa rica, de acordo com estes ensinos. Então, tem pessoas que, infelizmente, elas irão por esse caminho, porque é isso que elas desejam. Aí estão erradas as que estão indo e aquelas que estão pregando. Existem outras pessoas, até por causa das suas lutas, das suas dificuldades, e nós aqui no Brasil, né, infelizmente, por causa de muitas questões que não tem como nós falarmos aqui, é um país rico financeiramente, mas nós vemos problemas sociais enormes, desigualdades no nosso meio. Então, há uma carência muito grande de saúde. Muitas pessoas enfermas, com problemas, e aí quando aparecem esses falsos profetas anunciando a cura, anunciando a restauração, imagine aí pessoas que estão há um ano precisando de uma cirurgia na fila do SUS. Mas aí ela encontra um lugar onde a pessoa dizendo assim, olha, através disso, através daquilo, você vai ser curado, isso e aquilo. É claro que essas pessoas, elas vão atrás destes lugares, até por causa das suas necessidades. Então, elas não têm interesse em conhecer a palavra de Deus. O interesse delas é de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus problemas. Talvez outros estão com problemas na sua família, que é um grande problema também que nós encontramos em todas as áreas da nossa sociedade. E aí ela encontra alguém dizendo assim, não, venha que Deus vai resolver o problema da sua família, vai resolver melhorar o seu marido, o seu filho ou a esposa. E é claro que, através de um convite desse, a pessoa desesperada, já procurou outros caminhos e não encontrou a resposta, sofre todos os dias. Ela é um alvo fácil para esse tipo de mensagem. Então, elas são atraídas por causa de uma necessidade. Infelizmente, muitas dessas pessoas vão continuar neste lugar porque elas acabam sendo enganadas, seduzidas, e elas continuam no engano, mas não há o interesse no coração delas de conhecer as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. Então, nós encontramos aqueles que não têm interesse, que não vão estudar, não se preocupam, não estão nem aí, isso já é sabedor de todos. Existem aqueles que estarão buscando de acordo o desejo dos seus corações. Você pode ler 2 Timóteo 4, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, o apóstolo Paulo usado pelo Espírito Santo de Deus. E existem aquelas pessoas, e aí eu me alegro em saber disso, que elas querem realmente conhecer a palavra de Deus, elas querem mergulhar no conhecimento das Escrituras sagradas, ela quer saber aquilo que realmente a palavra de Deus diz, não ficar usando a palavra de Deus, não ficar usando textos como pretextos, sem ter um conhecimento do que o texto realmente ele quer trazer aos nossos corações. Nós sabemos, e é algo que praticamente falamos em todas as ministrações, que existe a chamada teologia da prosperidade. E essa maldita teologia da prosperidade, durante esses 20, 30 anos, é claro que ela chegou aqui mais ou menos na década de 70, com os chamados neopentecostais, foram eles que acabaram trazendo essa teologia vinda dos Estados Unidos. Então, nós sabemos que já tem 30, 40 anos que esse tipo de pregação tem sido ensinada no Brasil, e é por isso que nós percebemos que não há um crescimento, não há um amadurecimento da igreja evangélica da nossa nação. Então, esse tipo de ensino ele veio enganando muitas pessoas
achando até um lugar propício, como eu disse, o nosso país com essas grandes dificuldades, esses tipos de teologia, eles não encontram lugar em lugares onde as pessoas têm um certo conhecimento ou uma certa condição financeira. Então aí já é uma discussão mais antropológica, mais sociológica a respeito deste assunto. Então, as pessoas elas gostam de usar os textos fora do contexto, teologia prosperidade, usando os textos praticamente do Antigo Testamento. Não existe um texto base para a teologia da prosperidade no Novo Testamento. É interessante que nós vemos até alguns pastores que dizem assim, não, eu não prego a teologia da prosperidade, mas eles não ensinam a prosperidade bíblica, aquilo que a Bíblia fala sobre o que é realmente a prosperidade. Eles não ensinam a prosperidade ensinada por Cristo, aquilo que o Novo Testamento ele traz para nós como sinal de prosperidade, como sinal de bem-estar. E aí nós vemos o Senhor Jesus em Mateus 6, exortando a respeito disso, para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o Senhor cuida dessas coisas, e muitos outros textos que nós temos. E aí essas teologias acabam usando textos do Antigo Testamento, usando promessas que são feitas à nação de Israel. Eu cito sempre as mais conhecidas, né? Porque eu vivi dentro desse contexto, eu ouvi muitas dessas promessas, e eu quero só já deixar de antemão aqui que não são promessas realizadas por Cristo. Não foi Cristo que trouxe essas promessas para os seus discípulos. Essas promessas são feitas através de interpretações de pessoas, de acordo... São muitas questões que nós encontramos. Até o desejo dessa pessoa de querer poder, de querer crescer, querer a glória e outras coisas mais que nós não temos como discutir aqui, mas nós não encontramos estas verdades. E aí as pessoas acabam falando de promessas, Deus tem uma promessa, Deus tem uma promessa, a promessa é essa, é a promessa aquela, mas elas não foram feitas por Deus. Nós não encontramos base para isso, são coisas aleatórias, ditas para qualquer um, em qualquer lugar, e é interessante que muitas vezes o povo de Deus ele não para analisar um pouquinho, para tentar discernir um pouquinho, para perceber nessas palavras uma repetição, todos os cultos, todos os momentos, várias pessoas prometendo as mesmas coisas, Deus te prometeu, que na verdade Deus não prometeu nada para ninguém, não existe isso. A Bíblia, existe um objetivo muito claro no que diz respeito à Bíblia Sagrada, o foco que ela quer trazer para nós. É claro que Deus cuida, Deus é soberano, Ele cuida, Ele nos guarda, nos protege. Nós sabemos que a provisão, tudo que recebemos vem dEle, mas nós temos que ir para o caminho correto, o caminho que a Bíblia ela quer nos mostrar, onde ela quer que nós andemos. Porque como diz lá o Salmo 119, a Bíblia ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, eu acho que é assim, e luz para os nossos caminhos. Então nós temos que ter esse desejo de compreender o que a Bíblia realmente fala, qual o propósito da Bíblia, e nós sabemos que tudo aponta para Jesus, tudo aponta para o Senhor Jesus. Então vamos ver um pouquinho hoje quais são as verdadeiras promessas. É claro que não dá para trazer todas aqui, mas eu quero despertar você e todos aqueles que estarão conosco, que estão conosco nesta noite, que estarão ouvindo essa ministração. Quero te despertar para que você volte para a palavra de Deus. Não permita que os seus ouvidos ouçam tipos de promessas que não vêm do Senhor. Não permita que muitas vezes, por causa da sua necessidade, por causa do seu problema, por causa do momento em que você está passando, você seja seduzido por estas coisas. Porque é assim que acontece. Então, as pessoas elas procuram a cura quando elas estão com alguma enfermidade.
As pessoas elas procuram resolver seus problemas financeiros quando elas estão com esses problemas nas suas finanças. As pessoas procuram resolver os problemas no casamento quando elas estão com problemas no casamento. Então não permita que as suas necessidades elas te dirijam na sua fé. Não permita que os seus problemas, que as circunstâncias da vida, eles mostrem o caminho que você deve seguir, mostre aquilo que você deve buscar, aquilo que você deve absorver. Sabemos que nós passaremos por lutas, grandes dificuldades, a palavra de Deus ela já nos mostra essas verdades. Mas quando nós conhecemos a palavra, e aí é aquilo que antecipa a questão do problema, quando nós conhecemos a palavra, no momento das nossas dificuldades, nós já teremos uma palavra de Deus no nosso coração. Nós não vamos precisar ficar correndo de forma louca atrás de pessoas, atrás de ensinos, atrás disso e daquilo, porque é nesse momento que muitas pessoas elas são enganadas, elas são aprisionadas em determinadas teologias. Então, para que a gente se proteja disso, nós temos que conhecer as Escrituras Sagradas, porque quando nós estivermos passando por essas lutas, pelas aflições, por essas dificuldades que nós vamos ter no nosso dia a dia, nós já teremos uma palavra no nosso coração. Essa palavra ela vai nos guardar, essa palavra vai nos proteger, essa palavra vai trazer um equilíbrio para nós tomarmos as decisões corretas. Essa palavra vai mostrar o que nós devemos fazer, se é orar, se é interceder, se é fazer um jejum, ou o que é que nós temos que fazer. Então nós seremos conduzidos pela palavra de Deus, pelas verdades contidas na palavra de Deus. Não se permita a ser conduzido por questões externas, por palavras externas. Não se permita. Agora, para que isso aconteça, aí é que vem o outro lado. Nós temos que conhecer a palavra. O grande problema no nosso meio é esse, que a pessoa ela quer algo fácil, ela já quer ter uma resposta. E hoje com a internet, né, você bota lá cura, aí você vai ter as pregações de cura. Você bota lá prosperidade financeira, aí você vai ter uma gama lá de vídeos de pregadores, pentecostais, neopentecostais ou tradicionais, não importa aí os ais, você vai ter a quantidade ali, você vai escolher o tipo de pregação, o tipo de pregador. Não incorra nesse erro, mas a maioria das pessoas acabam indo por esse caminho porque é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido para aquele momento, não é? É o caminho mais rápido para que ela possa resolver aquela dificuldade, porque ela crê, né, que vai orar no outro dia, e aí se usa diversos textos, até alguns textos aqui no livro de João, dizendo o que você pedir você vai receber, e aí as pessoas exageram a um ponto, eu digo até maligno mesmo, respeitando essas pessoas, usando textos fora de contextos, sem um conhecimento a respeito da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo de Deus, e elas chegam e dizem assim, não, você tem que determine isso, determine aquilo, e é interessante que esses lugares onde há esse determine, continua cheia de pessoas. Infelizmente é tanto determinismo e a gente não vê nada acontecendo. Por quê? Porque Deus não instruiu dessa forma. Eles não estão sendo canais de Deus. Eles estão fazendo as suas interpretações de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas vontades e outras coisas mais. Então, quando nós olhamos aqui o Evangelho de João, eu gosto sempre de olhar no capítulo 20, verso 30 e 31, ele já mostra qual o objetivo desse livro. Eu vou repetir mais uma vez, a gente não pode olhar o Evangelho de João de forma assim, aleatória, ou de acordo com o nosso bel prazer. Não que é o que eu estou precisando hoje, não existe um objetivo muito claro. E é por isso que o Senhor Jesus, no próprio Evangelho de João, ele disse assim, ó, que nós teríamos o Espírito Santo de Deus para nos ensinar.
ele estaria nos instruindo, porque ele nos ensinando, ele nos instruindo, a gente não estaria errando o alvo, a gente não estaria indo atrás de anticristos, ou sendo seduzido por doutrinas de demônios. Então olha que maravilha, o próprio Espírito Santo estaria nos instruindo. Por isso é que o Evangelho de João, ele foi escrito lá pelo ano 90, cerca de 30 anos, depois de muitas coisas. E cerca de 60 anos daquilo que tinha acontecido no tempo de Cristo, 30 e 33, porque o Evangelho ele tenta fazer esse ajuste, para nós não errarmos o caminho, para entendermos a mesma palavra que Deus disse a Josué, quando ele tinha aquela ordem de Deus, aquela grande responsabilidade de levar aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, levar até Nova Canaã, levar o povo para receber as boas novas. Aí o próprio Deus disse para Josué, disse, olha, faça isso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, siga este caminho, o caminho que já está estabelecido. Nós já temos um caminho estabelecido por Deus, está nas nossas mãos, que é a sua palavra. E aí João, instruído pelo Espírito Santo, por causa de muitos problemas, então 60 anos depois que Cristo trouxe essas palavras, desse acontecimento, ele traz este ensino. Aí o capítulo 20, verso 30 e 31 diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então esses sinais, ele nos traz a ideia de que eles têm um objetivo didático. É algo que vai servir para nos mostrar algo, para trazer um ensino específico aos seus leitores, aos seus ouvintes. Sendo assim, ninguém pode usar estes sinais de acordo com a sua vontade, de acordo com o momento. A gente não pode ficar pensando estes sinais e ensinando e pregando. Ele está num contexto, existe um contexto específico, e é isso que o Espírito Santo de Deus usa o apóstolo João para nós entendermos e compreendermos e não sermos seduzidos por causa das nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, que em parte são bons e a gente crê que Deus cuida deles, mas existe um objetivo. E é isso que eu tenho tentado trazer aos irmãos, sendo até repetitivo, porque se nós conseguirmos compreender o objetivo, aquilo que o Senhor quer trazer para nós, aí vai acontecer em nós essa verdadeira libertação, essa santificação diária, esse crescimento espiritual que nos renova, que nos fortalece, que faz com que a gente realmente esteja em águas, as nossas raízes recebam realmente esses nutrientes, como diz lá o Salmo, nós estaremos sendo guardados pelo bom pastor, sendo guardados pelo Senhor, pela palavra. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor, então essa palavra ela realiza tudo isso em nós. Lá em Timóteo 3, não sei se 2 Timóteo, fala sobre o que a palavra estaria trazendo para nós, né? Exortar e outras coisas mais, para que a gente amadureça dentro desse processo. Então, estes sinais, e aqui nós temos que escolher se vamos obedecer à palavra de Deus, se vamos seguir o que a palavra de Deus ela nos instrui, ou se nós vamos seguir os nossos desejos, ou se vamos seguir os falsos ensinamentos. Faça uma escolha nessa noite. E eu, como servo do Senhor, eu peço que você escolha obedecer o que as Escrituras dizem, o que o texto realmente ele quer nos mostrar. Então estes, porém, esses sinais que estão em João, foram escritos para que creas
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E aí nós podemos ver aqui no livro de João as diversas promessas que o Senhor trouxe para os seus discípulos. E é interessante que essas promessas, elas espiritualmente falando, elas já aconteceram. Existem coisas que é claro que nós vamos provar ainda no futuro, no porvir, numa futura era, mas nós já podemos provar pelo fato de o nosso espírito ter sido vivificado, pelo fato de Cristo estar em nós, do Espírito Santo de Deus habitar nas nossas vidas. Então as promessas de Deus, já existe um sim para elas, como diz em Coríntios, as promessas de Deus, elas já são realidade, nós já podemos provar destas verdadeiras promessas que o Senhor trouxe aos seus discípulos. E aí quando nós olhamos o próprio objetivo do Evangelho de João, quando vemos lá no capítulo 1, e eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que não têm ensinado estas promessas, estas verdades a respeito do Senhor Jesus, a respeito de sua palavra. Porque quando ele começa aqui, no princípio era o verbo, então João ele vai trazer, nós não vamos detalhar tudo isso, mas as verdades a respeito da deidade de Cristo. Cristo ele é Deus, combatendo lá as heresias gnósticas e outras coisas que viriam mais à frente, docetismo e outras coisas mais. Então ele já começa o Evangelho falando sobre a verdade absoluta de que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus. E ele sendo Deus, nós não podemos ficar usando, manipulando o Senhor ou manipulando a sua palavra. Interessante como hoje, né, as pessoas em nome de Jesus, perceba como eles usam estas frases de qualquer forma, sem temor no coração, sem entendimento, virou chavão evangélico, até aqueles que não são evangélicos, muitos eu já ouvi eles usando essa palavra em nome de Jesus, como o Senhor Jesus ele viesse para satisfazer os nossos desejos, satisfazer o nosso ego, a vontade do ser humano, e João vem trazendo a verdade a respeito dele. Não, ele é Deus, ele é Senhor, é ele que governa, é ele que está à frente, é ele que comanda todas as coisas. E aí no capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos. É João aqui usando da sua experiência para combater as heresias, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí nós, caminhando um pouquinho, só de forma superficial, sobre aqui o livro de João, capítulo 2, nós já vemos ali o primeiro milagre. Então, cada milagre nós não temos como trabalhar cada um deles, mas cada milagre ele tem esse objetivo, é um sinal específico. Nós não podemos usar de qualquer maneira, nós temos que compreender aquilo que o texto realmente ele diz para nós. No capítulo 3, nós vemos a experiência de Jesus com Nicodemos, é a revelação da necessidade de nascer de novo, que não adianta nós sermos religiosos como Nicodemos, há uma necessidade desse novo nascimento, há uma necessidade dessa regeneração, essa obra tremenda que o Senhor Jesus ele faz nas nossas vidas. E o capítulo 3, verso 16, vem o texto que resume praticamente toda a Bíblia, como alguns gostam de dizer, eu também acredito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São essas as promessas reais para o homem, promessas que o Senhor cumpre no momento em que o homem ele aceita Jesus. No capítulo 4, nós vemos aqui a samaritana, o Senhor Jesus trazendo uma grande revelação ali a samaritana, e naquele momento o Senhor traz algo também que não trouxe para os religiosos, os líderes religiosos.
É uma história assim tremenda. Veja a profundidade, as maravilhas que nós encontramos nesse evangelho, em toda a Bíblia. Falo nesse evangelho porque é aquele que nós estamos focando nessa noite. Mas para a samaritana, no verso 23, diz assim: Deus é espírito. Quando a samaritana ela entra com questões religiosas, onde adora, como é que adora, aí o Senhor Jesus ele traz essa revelação: Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Olha que coisa tremenda, poderosa. Capítulo 5, capítulo 6, nós vemos os grandes milagres do Senhor Jesus, e sendo assim nós temos que olhar para esses milagres. Por exemplo, no capítulo 5 nós vemos a cura de um paralítico de Betesda. Nós não podemos usar, eu entendo dessa forma, é claro que as pessoas elas são livres. Eu não estou dizendo assim, a pessoa não pode fazer, eu não sou o dono, não sou o autor, né? Eu não tenho direitos autorais na palavra de Deus, mas é como instrução. A gente não pode pegar esse milagre e ficar usando, e muitas vezes, algumas pessoas até de má fé, usando o problema da outra pessoa, a dificuldade da outra pessoa, passando por lutas, dificuldades, e ela dizia assim: olha, o milagre aconteceu, e trazendo aqui ensinamentos, que aquele homem estava há tantos anos precisando, e Jesus veio, então faça dessa forma, haja dessa forma, se conduza dessa forma, porque o Senhor vai fazer o milagre, vai fazer, e aí a gente vê uma gama de pessoas, um número infinito de pessoas, eu até exagero um pouquinho aqui nesses números, frustradas em relação a isso, porque as coisas não acontecem. Mas nos púlpitos tudo isso é repetido. E as coisas não acontecem. Por quê? Porque este milagre aqui ele tem um objetivo específico. Ele quer mostrar algo a respeito do Senhor Jesus. Leia depois, com essa mudança de foco, com essa mudança de mente em relação àquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Você vai perceber que o foco é o Senhor Jesus. O foco é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que dessa forma a gente tenha o quê? Tenha vida eterna nele. E o capítulo 6, quando o Senhor Jesus ele se apresenta como o pão da vida, que realmente nos sustenta. E aí eu faço questão de ler os versos 60 a 69, porque ele é realmente tremendo. O apóstolo Pedro, mesmo ainda sendo Pedrão ali, né? Mas ele andando com Cristo, ele pôde perceber estas verdades, mesmo não tendo condições naquele tempo, mas depois sim, é claro. A gente pode perceber isso na vida dele, em Atos dos Apóstolos e nas suas cartas. Mas o Senhor Jesus, ele ministra. Aí no verso 69 do capítulo 6, depois de ele falar algumas verdades espirituais, porque no capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus fez muitos outros sinais, e através desses sinais, lá no final do capítulo 2, muitas pessoas creram em Jesus. Mas o texto vai dizer lá que o Senhor Jesus ele não confiava naquelas pessoas, porque conhecia o coração destas pessoas. Olha que coisa tremenda, né? A onisciência do Senhor Jesus hoje. Ele sabe onde estão os nossos corações, o que nós realmente desejamos em relação a tudo isso. E aqui no capítulo 6 ele começa a falar de coisas tremendas, irmãos, coisas grandiosas, revelação que os profetas, que Jeremias, que Isaías, eles não tiveram. E o Senhor começa a trazer para aquelas pessoas leigas ali, e elas poderiam estar recebendo esse pão, esse alimento, e se sustentando ali, se revigorando espiritualmente, mas a gente vai perceber que elas rejeitam essas verdades espirituais em Cristo Jesus, porque elas queriam outras coisas, elas queriam continuar comendo pão de graça, comendo peixe ali de graça, multiplicação disso e daquilo. Chegou até um momento em que as pessoas queriam fazer Jesus como rei, porque era fácil demais. Imagine que coisa tremenda, né? Você está no país, Jesus rei, a gente quer pão, aí transforma pão. A gente quer peixe, aí transforma peixe.
A gente está precisando de recursos financeiros. Eu disse, não, cai do céu, vem isso, vem aquilo. Não, vai pescar ali que você vai encontrar $1000. As pessoas queriam fazer Jesus como rei, porque elas não entenderam nada. Então, para muitas pessoas, Jesus é esse tipo de rei. Aquele rei que só serve para satisfazer as suas vontades. Aquele rei que só serve para satisfazer as vontades individuais de cada um deles. E no capítulo 6, as pessoas, depois você pode ler, elas começaram a ouvir, disse, esse negócio está difícil, não está descendo. É como se elas não conseguissem contemplar a maravilha de tudo aquilo que estava acontecendo. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem contemplar as maravilhas que nós já temos em Cristo Jesus, as promessas que já são reais para nós. Nós não precisamos fazer campanha, não precisamos fazer votos, não precisamos estar atrás dos grandes pregadores, daqueles que conseguem, através da sua oratória, conduzir ali milhares de pessoas ao êxtase, a uma determinada alegria. Infelizmente, muitos estão indo por esse caminho e não conseguem saber o que nós já temos, como o apóstolo diz lá em uma das suas cartas. O apóstolo João diz, nós já temos esta unção, nós já temos o Espírito Santo, e nós já podemos receber esse alimento que nos sustenta, que nos fortalece, que nos renova todos os dias, em todos os momentos. E o capítulo 6, o Senhor Jesus começa a trazer isso, as pessoas, não quero, e esta é uma verdade daquela época até hoje. E aí é interessante, verso 60 diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, lá no capítulo 2, você vai perceber que lá fala de multidão, mas aqui fala discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Já trazendo o ensino, as verdades sobre sua morte, ressurreição, glorificação. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. É interessante que a ideia do crer aqui não é só o fato de saber a respeito de conhecer, porque se eu chegar aqui no Brasil, a maioria das pessoas, um número esmagador, elas vão dizer que creem em Jesus, que acreditam em Jesus. Mas o crer que o texto aqui, eu entendo assim que o texto quer nos trazer, eu queria receber essas verdades espirituais, aceitá-las como verdade. E aí, obedecer o que essa palavra nos diz. E essa palavra é o próprio Jesus. Então, eu queria você receber, conseguir assimilar com a obra do Espírito Santo na sua vida e você obedecer tudo isso. De uma maneira bem simplória, essa ideia do crer. Não é só acreditar em, porque todo mundo acredita. Então essas pessoas, elas não tinham como negar a respeito de Jesus, porque foram grandes sinais, grandes milagres, que deixaram as pessoas pasmas na sua época. Elas nunca tinham visto e ouvido tudo aquilo que o Senhor Jesus fazia naquele tempo, mas elas decidiram não crer, não receber. E dizia, por isso, verso 65, e por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Interessante a palavra do Senhor Jesus a respeito disso. Não vamos entrar aqui em detalhes. E aí, verso 68, Simão, que não tinha ainda a revelação que nós temos hoje. Ele teve depois, é claro, né? Depois de Pentecostes, nós já sabemos isso pelas Escrituras Sagradas. Mas mesmo naquele momento,
que ele tinha sido chamado pelo Senhor e tudo mais, mas no verso 60 ele diz assim, 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha o entendimento que Pedro teve, que nós devemos ter hoje a respeito do Senhor Jesus. E nós temos crido e conhecido, por tudo que estava acontecendo, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Pedro ele teve esse entendimento ali, é claro que nós sabemos através do Espírito Santo. E aí nós vamos seguindo aqui, 7 a 9, nós vemos alguns discursos tremendos, revelações tremendas, outros milagres. São 7 milagres que João relata aqui no seu evangelho, até o capítulo 12. E ele vem trazendo aí no capítulo 11, não tem como a gente falar tudo. Depois você pode ler esse evangelho com essa perspectiva a respeito das promessas que o Senhor Jesus ele traz para os seus discípulos. São coisas tremendas realmente. No capítulo 11, nós vemos a ressurreição de Lázaro, que é um texto assim tão tremendo, tão forte. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele traz a noção daquilo que está acontecendo aqui em João 11. Ele fala sobre a ressurreição. Ele fala que se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Sendo assim, nós não podemos usar a ressurreição de Lázaro e deixar nossa mente, e aí os pregadores, cada um vai usar a mente, o pedra, qual é a pedra, você está enrolado, o que é isso, o que precisa. E eu já vi gente fazendo absurdos, usando essa João 11 aqui para incentivar pessoas a determinada campanha, a determinadas ações, a determinados atos. Irmãos, nós não devemos, não é que não podemos, né? Quem sou eu? É porque vem sempre esse desejo de dizer assim, não faça isso, por favor. Mas a gente não quer ser autoritário, né? Nós não devemos fazer só se a gente não quiser a revelação da palavra. Só que, como eu disse no início, se a gente quer usar de acordo com a nossa necessidade. O milagre tem até músicas, né? Músicas lindas, tremendas, melodias maravilhosas. Fala qual é o teu milagre, você deseja teu milagre, tira a pedra, qual é a pedra, e aí a pedra disso, a pedra daquilo. Tem coisas que devem servir, né, irmãos? Tudo bem, mas aí para quem quer ouvir esse tipo de ministração, eu quero entender qual a verdade, o que o Senhor Jesus ele quer trazer aqui realmente sobre a ressurreição. E é claro que é sobre a ressurreição dele. Porque a ressurreição, o Lázaro aqui depois morreu e ninguém nem sabe mais da história dele depois. E o que é que o Senhor Jesus ele queria trazer e quer trazer através da ressurreição desse Lázaro? Ele vai mostrar em muitos momentos, em muitas situações, mas veja no verso 25, no verso 26, durante ali a conversa com Marta e Maria, e tudo aquilo o Senhor Jesus sabia que estaria sendo escrito, o Espírito Santo de Deus estaria instruindo João para escrever estas palavras, e através da escrita dessas palavras, os ouvintes, os servos do Senhor estariam sendo edificados, as pessoas estariam sendo transformadas através do poder dessa palavra. Aí o verso 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele termina dizendo assim, crês tu nisso? Que maravilha, irmãos, é isso que nos alegra, é isso que traz um regozijo no nosso espírito. Não são essas promessas fúteis, aleatórias, você vai ter carro, você vai ter dinheiro, faça isso, e nós sabemos que uma parte dessas é casada, né? O governo até proibiu que o banco faça alguns empréstimos, algumas coisas casado, né? Não sei nem se eu posso falar isso, mas alguns fazem essa coisa casada. Não, você vai receber, mas primeiro você tem que dar. Primeiro você tem que trazer no altar, e aí coloca o altar, né? Parece que o altar aqui, parece que o cara que está pregando está até voando, de tão santo que é altar. Misericórdia.
Se o povo de Deus soubesse o que acontece nos bastidores, teria até medo desses altares santos que alguns pregam por aí, não é? Então, fica usando, você vai ter, é o seu milagre, é a sua promessa, mas não é isso que o texto quer dizer. Ele não quer falar sobre um milagre, Deus pode fazer um milagre? Claro que sim. A Bíblia nos exorta a nós orarmos, mas como eu falei e vou repetir novamente, se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos saber o momento certo de usar essa palavra. Não vai ser assim de qualquer maneira, de qualquer forma como alguns fazem. E pega versos como esse, perceba esse texto que eu li. Esse texto, ele traz em mim, não sei, na sua vida, uma confiança, uma certeza da salvação de Jesus na minha vida, uma certeza da vida eterna, uma certeza de que 14, verso 1 a 3, ele já se cumpriu na minha vida. E eu não preciso, depois disso, porque essa palavra já está imprimida em mim, quando eu a leio, ela só vai me renovar, me fortalecer, mas eu não preciso ficar ouvindo, como muitos precisam ficar ouvindo, essas mesmas ministrações, em tempos, em dias, em meses, em anos, ela tem que ouvir. Ela ouviu há 10 anos atrás sobre esse milagre de Lázaro, tira a pedra disso, tira a pedra daquilo, porque o milagre vai acontecer. Passaram-se 10 anos, ela está ouvindo a mesma coisa, tira isso, tira aquilo, porque o seu milagre vai aparecer. Então é uma necessidade da alma dela que ela tem que ouvir todos os dias. Mas quando essas palavras elas estão imprimidas em nós, a verdade, a revelação da palavra de Deus, ela está em nós, ela nos sustenta, nos fortalece, mesmo diante da morte. Mesmo diante de situações difíceis, você vai dizer: eu não nego o Senhor, eu não rejeito, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que as promessas de Deus, elas já são verdadeiras, já são reais em Cristo Jesus, aleluia. E aí, verso 12, nós temos a entrada triunfal, e aí no 13 é interessante. Eu acho muito interessante esse texto, porque ela começa com Jesus e os discípulos. Jesus lava o pé dos discípulos, e eu entendo que o Senhor não instrui aqui lava pés. O Senhor não instrui esses tipos de ações que eu já fiz, muitos já fizeram. Eu acho que não tinha má intenção desses líderes, dessas pessoas, eu não sei. Queria que você pensasse comigo. Mas o Senhor ele não leva em tempo às vezes essa meninice nossa, né? De ficar lavando o pé, de ficar lavando o pé do outro, de enxugando. Tem alguns até que beijava, né? O Senhor tem misericórdia de nós, né? Se não fosse a misericórdia do Senhor, não estou me colocando aqui melhor do que ninguém, mas, irmãos, como é bom quando a gente conhece realmente a palavra de Deus. E aí a gente olha para aquilo que aconteceu, a gente entende, de certa forma, né, que nós não conhecíamos. Por isso, o meu desejo, aquilo que arde no meu coração, de poder falar sobre isso, para que mais pessoas elas não cometam esse mesmo erro, não continuem praticando coisas de menino, de criança, ou coisas que a palavra de Deus nos instrui. Então esse lava-pés aqui, o Senhor mesmo ele vai mostrar, né, que é a atitude que nós devemos ter de exemplo para com os outros, de serviço. O Senhor Jesus disse assim, porque na época era algo para escravo, para outras coisas, pessoas que naquela época não tinha nenhuma importância, nenhum valor. Aí o Senhor disse assim, se eu estou fazendo isso aqui, então olha, vocês, e o Senhor está lavando os pés dos apóstolos, viu? Porque tem uma turma hoje aí que só quer que se lave os pés deles, que só quer que carregue a maleta dele. Tem até gente para carregar a maleta, tem até guarda-costas, né? Não estão aí para servir muito não, viu? Fiquei de olho aberto com essa turma aí. Então o Senhor quer trazer esse ensino sobre o serviço, que é assim que eu entendo lá em Efésios capítulo 4, quando o Senhor fala, e esse mesmo Senhor Jesus, ele deu uns para servir. Nós estamos aqui para servir aos amados, você que nos ouve, qualquer outra pessoa.
é este serviço, não é um título que vai trazer pompa, poder, glória para o homem, não, é serviço, nós somos os servos. E no final, o Senhor Jesus está ali com os discípulos, ensinando, né? Porque os apóstolos, eles foram realmente esses que iniciaram, o Senhor Jesus trouxe a revelação, tanto é que para o apóstolo Paulo, o Senhor, ele consagrou, vamos dizer assim, né? Trouxe essa unção de apostolado sobre Paulo, porque eles estariam sendo esse canal da palavra de Deus. Então são esses apóstolos. Os apóstolos de hoje, respeitamos todos, tenho amigos que são apóstolos, eles cumprem também o mesmo ministério de servos. Eles não são agora aqueles que trarão nova revelação, como alguns acham aí, né? Que tem que, o apostolado tem que fazer isso, que é através dele. Não, isso tudo, não leva em consideração esse tipo de palavra, não. Que tem que ser palavra profética do apóstolo, esse ano tem que ser, não, nada disso. É conversa de homem, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E aí, no final, é interessante que verso 31, nós vamos ver aqui no início, que, veja o verso 2, capítulo 3, é acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, o diabo começou a trabalhar na vida de Judas, e aí lá no final, no verso 31, no verso 30, né, naquele momento, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, já era noite. E o verso 31 diz assim: tendo ele, pois, saído, ele quem? Judas, saído, disse-lhe Jesus, agora, então depois que o traidor saiu, e não só o fato de sair, porque aqui tem a questão cronológica, né? Então Judas teria que sair, e a partir daquele momento da saída de Judas, Judas estaria indo lá para os religiosos, eles estariam vindo, e o capítulo 18 é que a gente vai ver esses acontecimentos, depois que Judas sai. Mas depois que Judas sai também, é que o Senhor Jesus ele começa a trazer estes ensinos, a partir do capítulo 14, 15 e 16. O capítulo 17, em João, ele traz aquela chamada oração sacerdotal, que é tremenda, gloriosa, o Senhor Jesus orando por nós, falando com o Pai a respeito das nossas vidas, para que Ele nos livre do mal, coisas assim tremendas. Então, é tipo de capítulo que a gente tem que realmente ter no nosso coração, todos os dias. E aí, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele por tudo aquilo que estaria acontecendo. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Então ele já começa aqui a trazer algumas coisas, e no capítulo 14 é que o Senhor Jesus ele começa a ministrar aos discípulos, porque os discípulos aqui nesse momento, e só João traz esse relato íntimo com os 12 ali discípulos, é o que dá para entender aqui o texto. Então, nesse momento aqui da ceia, tem a entrada triunfal, talvez os discípulos já estavam pensando, alguns já pensavam assim dessa forma, né? De uma mente um pouco mais judaica no que diz respeito à visão do Messias, talvez pensando assim, não, agora que vai acontecer, o Império Romano vai ser destituído, o Senhor Jesus vai tal. E aí o Senhor vem falando aqui meio em códigos, né? Então Judas sai, diz agora que é glorificado. Por quê? Porque Judas iria trair, e depois da traição é que viria aqueles oficiais, e a partir daquele momento o Senhor estaria indo à morte, depois ressurreição, por isso que ele fala da glorificação futura. Então os discípulos eles estavam meio ali perdidos e ainda com alguns desejos, com alguns sentimentos no seu coração. Muitos, a gente vê até antes, a mãe de 2 mesmo disse assim, ó, coloca um do lado direito, coloca um do lado esquerdo, até o outro aqui, o outro já está dizendo, não, olha, tem um que está pedindo uma coisa ali, já tinha uma rusga entre eles, porque na mente deles estava aquela visão daquele Messias glorioso, humanamente falando, que viria para destruir o Império Romano, implantar tudo aquilo que os profetas tinham falado, direcionados por Deus.
E nesse momento o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, naquela hora, eles já confusos já a respeito daquele traidor, e aí eu imagino, né, o que é que o Senhor Jesus ele poderia trazer para acalmar o coração daqueles homens. Que palavra seria essa para que aqueles homens não se desesperassem naquele momento, não se decepcionassem naquele momento? Que ministração seria essa? Depois de eles esperarem tanto tempo, o apóstolo Pedro tinha até falado para o Senhor Jesus, ó, nós deixamos isso, isso e aquilo, o que é que o Senhor tem para nós? Agora, veja que coisa tremenda, o Senhor Jesus ele não diz assim aqui para os discípulos, porque o Senhor ia morrer, ia passar por uma situação difícil, mas ele já sabia que ia ser ressuscitado, ia receber a mesma glória que tinha antes, porque no final ele faz esta oração. Então o Senhor Jesus ele diz assim, olha, eu tenho promessas para vocês, olha Pedro, você vai ser isso, você vai ser o rei aqui, você vai governar isso, olha João, vou dar aqui umas 4 charretes para você, olha Tiago aqui, vou dar fazenda com muito gado, vou dar fazenda, eu estou vendo ali que o outro discípulo, ele gosta de televisão, vou dar rei de televisão para ele, não para aquele outro ali, eu vou dar um gado, vou dar dinheiro, muito dinheiro, você vai ser milionário. Interessante que o Senhor não faz nenhum tipo dessa promessa. Ele não diz assim, não, vocês agora, ninguém vai tocar em vocês, eu vou blindar vocês não passarão por dificuldades, não. Vocês não passarão por enfermidades, nem você, nem a sua casa, nem a sua família. Vocês não passarão por essas coisas. E aí o Senhor, ele traz as verdades a respeito das verdadeiras promessas, que não são terrenais, elas são celestiais. E é claro que o meu foco nessa noite é só te levar para esse caminho, para que você mesmo descubra. Eu sei que muitas pessoas, elas já sabem disso, elas já se alegram nisso, elas já se regozijam nestas promessas. Ela não precisa que algo aconteça na sua vida financeira para ir lá na frente, pegar o microfone e dizer, antes eu não tinha nada, mas agora eu tenho 3 carros, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não há necessidade no coração das pessoas que já conhecem essas promessas, porque elas já são reais nas nossas vidas. E é isso que eu desejo que você descubra, porque não tem como aqui em 50 minutos, em 1 hora, nós tratarmos desse assunto como um todo. Então eu quero que você seja despertado, por favor, não fique esperando que eu fale, porque é claro que no verso 1 a 3 já fala sobre a segunda vinda de Jesus, fala do arrebatamento. Nesses versos de 1 a 3, o Senhor Jesus já fala do seu sofrimento, já fala da sua morte, já fala da sua ressurreição, já fala da glorificação, já fala da vinda dele, já fala da consumação dos séculos, já fala da eternidade em 3 versículos. Ele engloba promessas tremendas que o livro de Hebreus, ele diz lá no capítulo 6, que nós já provamos disso tudo, da palavra, do Espírito, da eternidade, nós já provamos tudo isso. Mas eu quero te despertar e a mim também, para a partir de hoje você se alegrar. Oh, aleluia! Já estamos encerrando, mas certa feita conversando com uma pessoa, e ela triste, dizendo assim, pastor, eu fico vendo os testemunhos, esses testemunhos, viu, irmãos? Só a misericórdia. Mas deixa para lá. E ela dizendo assim, eu fico vendo os testemunhos e eu fico triste, pastor. Por quê, irmã? Porque eu não tenho nada para contar, não tenho nenhum milagre para contar. Na minha vida é só lutas, é só dificuldades, é só problemas. E realmente eram muitas dificuldades, muitos problemas. Eu não vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. E eu pensando assim, olha, será que essa pessoa ela entendeu realmente a palavra de Deus? Será que o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa? E eu falei para ela, irmã, você é a pessoa que tem mais milagres para contar. Você é a pessoa
na face da terra que tem mais promessas para contar. E aí eu fui conversando com ela a respeito destas verdades que já são realidades, aleluia, nas nossas vidas. Está passando por luta, mas nós podemos contar aquilo que o Senhor nos diz. Ele vem nos buscar, nós seremos arrebatados, mesmo que nós morramos fisicamente, mas espiritualmente nós nunca morreremos. Nós já temos a garantia de quando morrermos aqui, já abriremos os nossos olhos no paraíso e no dia certo nós receberemos o nosso corpo imortal, incorruptível, estaremos com o Senhor para sempre. Então são muitas as promessas de Deus que já se cumpriram nas nossas vidas através de Cristo Jesus. E meu desafio fica aí para você, é que você as encontre e se alegre nestas promessas. Glória a Deus. Senhor, continue nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Cristo, por tudo aquilo que é real nas nossas vidas. Nós só temos que nos alegrar. As coisas que nós passamos, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Nós só temos que te agradecer. Eu, particularmente, não tenho nada que pedir ao Senhor, porque o Senhor é tudo em mim. Que o Senhor continue falando conosco, Senhor Jesus. O Espírito Santo continue ministrando ao coração de todos aqueles que estão precisando ouvir essa palavra, ouvir essa ministração. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Quinta-feira estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel. Quinta-feira já estaremos retornando, né? Ficamos uma semana sem, mas dia 1º de julho, já é o início do próximo semestre, as coisas estão passando rápida, estaremos estudando Daniel 4. Um abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.